Estamos ao vivo para mais uma live sobre empreendedorismo. E hoje eu vou conversar com esse cara que é fera, é um monstro, Rangel Lage. Ele que é um dos exemplos aí de empreendedorismo na engenharia. Eu peguei até um capacete para receber esse cara aqui hoje. O pessoal bombou aqui no Instagram, não sei o que aconteceu. Essa live era para 6h30, mas tivemos aí alguns problemas técnicos. Eu acredito que tenha sido até da própria ferramenta, que eu não fiz nada e de repente entrou. Mas conseguimos, gerou uma certa expectativa em todo mundo aí, espero. E então vamos fazer a live bem objetiva, falando sobre empreendedorismo, como que ele começou, Day One do Rangel. Eu vou dar também os meus inputs com o meu Day One, como que eu comecei. Ele que é, bom, famosíssimo aí com os cursos que ele tem sobre dimensionamento estrutural, concreto, TQS. Ele está batendo quase 100 mil seguidores já no Instagram. Então, onde eu tô aqui, ele já passou há muito tempo já. Então, esse cara é um exemplo. Realmente, muita gente conhece ele, muita gente com quem eu convivo, as pessoas que trabalham na RM, minha empresa, também conhecem o Angel, já fizeram um curso dele. Então, vai ser uma live bem bacana aqui para quem for de engenharia, outros mercados também, arquitetura, outros mercados. Segue o exemplo aí de uma pessoa que empreendeu tanto na parte de projetos, como também na parte de cursos online, Instagram, para quem quiser também. Essas dicas tá aí, tá o Rangel. Então, pessoal, vamos fazer. O Rangel acho que já entrou aqui, deixa eu chamar ele aqui. Convidando o Rangel. O cara mais monstro nas dicas empreendedoras. Quem é Arthur? Eu ou Rangel? Fala, Rangel, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Tudo jóia. Pô, uma honra ter você aqui, viu? Obrigado por aceitar o convite. E vai ser bem bacana Imagina, o papo aí. é um prazer estar aqui. Vamos embora lá, que o assunto hoje é extenso. E, cara, prazer estar com você também. A gente se conhece não há muito tempo diretamente, mas indiretamente já há algum tempo, né? Exato. Pois é, a gente está aí, a gente já se conhece há um bom tempo, como você falou. E mais recentemente, né, Rangel, que a gente foi bater um papo, conversar. Eu acho que a gente tem sucesso aí em áreas parecidas, né? Então a gente sempre bate um papo com quem é uma referência para a gente aí. E empreendedorismo, Rangel, você comenta, bom, você é um exemplo aí de geração de conteúdo nas redes sociais, você comenta muito sobre engenharia, principalmente, né, estruturas e TQS, esses assuntos. E empreendedorismo é algo que você gosta de falar no meio? Eu acho que eu, sem dúvida, sou um empreendedor assim na veia. Mas chega num ponto que não basta só saber fazer, né? Você tem que saber fazer e tem que saber vender aquilo que você sabe fazer. E eu É, acho que hoje é uma deficiência maior do que a própria área técnica. A formação por si só, nossa, não é nativo nosso ser empreendedor. A gente não foi ensinado a ser empreendedor, a gente foi ensinado a ser empregado ou a sim. ser concurso público, e não tem nada de errado com isso, mas eu nem acho que ser empregado é errado. Eu acho que dá para você empreender na sua própria carreira, sendo funcionário de uma empresa também. Exato. E eu fui por um bom tempo, né? E eu acho isso saudável. E em Sim. determinado momento, tomam-se decisões, e isso é particular de cada um e do perfil de cada um. Exatamente. Bom, eu também concordo com isso, Angel. Esse foi, inclusive, um dos motivos para eu criar esse Instagram, foi compartilhar e usar a minha experiência, né? Sou engenheiro formado, então eu sei tudo isso que você falou. Realmente eu sinto uma falta muito grande de conteúdo de empreendedorismo, de vendas, marketing na graduação de engenharia. E imagino que para as outras disciplinas técnicas seja bem parecido, e esse é um dos objetivos de eu criar esse Instagram. Antes de você se apresentar, Rangel, a gente acabou já iniciando a conversa, nem pedi para você se apresentar para o pessoal. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou sem o fone hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Você, Rangel, está Tá, me ouvindo bem? Tá tá legal? bom. Uhum. Beleza. Bom, Rangel, então assim, acho que o pessoal te conhece, né? Mas para quem não te conhece, vai que tem alguém que não te conhece aqui. Comente aí, se apresente, fala o que você faz, quais são suas atividades. Se apresenta aí. Bom, bem rapidinho, eu sou especialista em mestre em estruturas pela FEC Unicamp. Hoje eu estou fazendo doutorado lá em estruturas.
Trabalho com projetos estruturais há 12 anos e há 5 anos a gente tem a Soma Cálculo Estrutural, então eu sou sócio-diretor em um escritório de cálculo, mas antes disso a gente trabalhou um bom tempo como funcionário em escritório de cálculo, a gente aprendeu bastante coisas. Inclusive a atender um cliente corretamente, né, coisas além da nossa caixinha ali de fazer o projeto em si, o que eu vejo que às vezes as pessoas se protegem disso, porque, Fernando, que eu vejo que as pessoas sentem que vender é feio, que vender é agressivo, que vender é dolorido, então elas preferem não vender e não percebem que não vendendo não existe empresa, né? E eu aprendi nesse processo a vender projetos, a negociar, e é uma arte, é tão viciante como entregar o projeto. O fazer o projeto em si não é a parte mais legal do processo. O mais legal é negociar com o cliente, é vender, entregar aquele projeto ao cliente e ver a obra pronta. Isso é super legal. O processo de venda é algo que me seduz muito, né? E uma venda íntegra, uma venda, mas tem técnicas e tem forma de fazer isso, e sem isso o negócio não vive. E só foi possível com que eu tivesse esse início a partir disso. Então, até voltando, eu comecei como funcionário, ali a gente conhece a empresa, a gente se relaciona, no final das contas o relacionamento é a chave de uma venda, duradoura principalmente gerado pelo relacionamento bem feito e o atendimento de qualidade, e a partir daí que eu me aventurei um pouquinho mais em abrir um negócio, mas ainda lido com essas duas coisas, com a parte de vendas e com a parte técnica. Um pouco menos na parte técnica, mas com as duas coisas. Uhum. Não, legal. Eu também, eu acho que, principalmente acho que a área de engenharia, assim, né? O pessoal tem um pouco de resistência a você vender o seu serviço, mas é uma atividade que ela existe, é uma das principais numa empresa. Então, antes de você, não adianta você ter um excelente projeto, né? Ser um ótimo engenheiro, mas não souber se vender. Se ninguém perceber esse valor em você, não adianta, né? Você não vai conseguir passar ou gerar valor com isso para o mercado, ou criar uma empresa, gerar receita, né? Então tem que vender mesmo. E viu, Rangel, você, além a gente trabalha na mesma área, né? Nós somos aí, digamos, concorrentes no mercado, mas amigos, né? Profissionais Concorrentes da mesma. saudáveis, isso é Exatamente. bom. Vamos dizer, a gente soma, né? É porque gostei. Mas se for ver, assim, era um preconceito que se tinha no começo. Eu sou professor, eu ensino a fazer escritórios, eu ensino as pessoas a serem bem-sucedidas como calculista. E se eu não encarar a concorrência como saudável, eu não vou ensinar ninguém, porque eu vou estar treinando o concorrente. E não é essa a ideia. Inclusive o Léo está aí na live comigo, o Léo é aluno meu, o Caio é aluno meu, e que está aí prestando serviço para o meu concorrente. Porque essa é uma leva que a gente tem, que é o meu principal, é o negócio do propósito, né? Por que que, por exemplo, eu vejo que a minha rede social cresce? Não é porque eu ofereço conteúdo melhor do que ninguém, é questão de propósito, devo um match com a galera. O propósito nosso é elevar a qualidade técnica dos nossos engenheiros que querem trabalhar com projetos de estruturas, né? Uhum. É isso aí, é ajudar o mercado e esse segmento a crescer. E se a gente se não se unir mesmo, a gente está jogando contra, né? É muito, se a gente não promover, né, compartilhar conteúdo, a gente não ajuda. E tem aqui o pessoal realmente que trabalha na RM, que passou pelos seus cursos aí, inclusive eu brinco que é meio caminho andado aí para entrar na RM é fazer o curso do Rangel. Você já ouviu essa já, né? Inclusive, eu vou te devolver uma pergunta, Fernanda. É. Na sua visão, escritório de cálculo é algo escalável? Entendendo que o conceito de escala, para mim, eu entrevistei recentemente o Cruel da Start, você teve no evento da Construtec, o Cruel ele é o head de inovação lá da Startse, ele que foi o host lá daquele dia, ele fazia todas as apresentações e eu fiz uma live com ele. O conceito de escala é quando eu consigo, como se fosse a boca do jacaré, né? Eu consigo ampliar a minha empresa sem necessariamente ampliar os meus custos. Então, por exemplo,
eu consigo ter filiais de escritório de cálculo, eu consigo realmente escalar o meu negócio, ou o escritório de cálculo não é algo escalável desse ponto de vista? Porque é uma dificuldade que eu tenho. A gente cresce, você também. Você Sim. cresce e em volume, você consegue fechar centenas de projetos, e é uma coisa que eu acho que tem algum limite na minha visão, não sei qual, Uhum. porque para que você atenda todo esse meio, você tem que aumentar a sua base de número de pessoas na equipe, uma coisa diretamente proporcional. Diferente de eu estou falando que eu trabalho nas duas coisas. De a Aham. venda de curso online. Eu tenho Sim. um custo fixo de produção de curso online, e eu posso vender 50 mil cursos com o meu custo. Não amplia tanto, ele amplia um pouco mais ali no suporte, mas do curso Sim. em si é diretamente proporcional. Nesse sentido, o escritório de cálculo especificamente é algo escalável, não que não ser escalável seja algo ruim, né? Só para Aham. a galera entender essa proporção. É uma ótima pergunta isso aí, Rangel. Eu gosto muito desse termo de escalar negócios, e que é o termo da moda, né? Startup. Toda startup, para ser valorizada, tem que ter um negócio escalável, ou seja, Negócio você com consegue... tração, né? Assim que a gente tem Exatamente. usado mais. Exato, que é como o caso dos cursos online. Você consegue aumentar a receita, vender mais, né? Vender mais unidades, gerar faturamento sem necessariamente aumentar o seu custo, ou aumentando, mas não proporcional ao aumento da sua receita. Eu gosto muito disso. E eu acho que é um grande desafio para escritórios de cálculo, não só escritórios de cálculo, acho que tudo que for um serviço técnico, assim, de grande complexidade, como é cálculo, assim como é também arquitetura, projetos de instalações, acho que todos esses escritórios de projetos tem uma dificuldade muito grande de escalar. Mas eu não diria que ele não é escalável. Eu diria que ele é sim escalável, mas numa uma proporção menor do que outras empresas de tecnologia. E ele só é escalável se você também incluir a tecnologia nele. Porque a gente tem, claro, o principal de uma empresa de cálculo estrutural. O que é? É engenharia. Então, por mais que a gente tenha softwares, né, diversos softwares que a gente usa, um deles, né, que a gente usa, compartilha o mesmo, que é o TQS, nossos parceiros da TQS lá, a gente precisa do engenheiro para exercer aquela atividade. O software sozinho não faz. E esse é uma das grandes motivos para a gente ter uma dificuldade em escalar. Só que, por outro lado, a gente também consegue automatizar alguns processos internos, Você consegue principalmente aumentar a sua produtividade. para aumentar a produtividade. Então, eu acho que é escalável nessa medida. Então, principalmente parte gráfica, desenho hoje, que a gente usa muito o Revit, a gente consegue automatizar. Então, nesse sentido, a gente consegue escalar, ou seja, a gente consegue vender mais sem necessariamente aumentar tanto a equipe. Mas É, escalável sem eu vou, aumentar a eu equipe vou, não é eu possível. vou até devolver, aumentar cutucando. Não que isso seja negócio, é só para o pessoal conseguir entender. Uhum. O Fernando, ele veio de uma outra empresa e que teve uma tentativa de escalar. A gente precisa entender os acertos e acertos para ajustar estratégias. Então, não precisa falar o nome do escritório, mas houve um escritório, um tempo atrás, que ele, inclusive, teve filiais e que cresceu bastante, que, na minha visão, sem citar nome, cometeu alguns erros claros, o mercado responde de forma clara, e acertos, né? E são coisas que também a gente aprendeu, e a nossa maior escola foi o dia a dia. A gente aprende mais errando do que acertando. Uma das coisas que eu vejo, que eu vi que você aprendeu bem, que eu aprendo com você também, é que precisa ter uma dedicação mais exclusiva para a área de vendas do escritório. Isso Sim. não é comum, não é. Eu não sei se vocês, quem está assistindo, a gente conhece alguma empresa de cálculo estrutural que tem um cara dedicado à parte de vendas, à parte de relacionamento, à parte de empreender, de visão de crescer, que é o que o Fernando faz, principalmente na empresa. A área técnica tem um cara que cuida e ele cuida dessa parte específica. E eu acho isso muito positivo, tá? Na minha visão, mas não é uma coisa comum de acontecer. E isso Não. você aprendeu porque outro escritório o fez, em algum momento se perdeu em alguma estratégia. Que lições a gente pode falar disso, Fernando? Que você, sem criticar outros casos, eu estou falando questão de visão, mesmo que você aprendeu e que você hoje tenta fazer diferente. Sim.
eu acho que esse é um dos pontos que eu sempre recomendo e compartilho aqui. Um dos nossos diferenciais, para a gente ter se tornado aí uma das maiores hoje do mercado nesse segmento, foi esse fato da gente ter realmente sócios complementares. Então, sempre eu recomendo, para quem quiser empreender, buscar sócios complementares. E por que a gente não tem isso no nosso mercado? Porque é uma resistência, e é natural ter essa resistência. Uma pessoa que teve uma formação muito técnica, é natural que ela não abra mão de uma parte da sua empresa, ou não precisa necessariamente abrir mão da parte da empresa, mas investir em alguém, investir um valor razoável em alguém que vá simplesmente vender. Porque as pessoas não aprenderam isso na faculdade, então não dão o determinado valor para isso. Então, uma das lições é essa, eu acho que é o que eu tento compartilhar aqui também. Um dos motivos do sucesso da RM é esse. E não é só vender, viu, Rangel? Eu acho que é uma questão também que eu acrescentei lá também, que eu me dedico bastante, que é a parte operacional, gestão do negócio. Então, organização, estrutura de organização. A gente tem um software próprio de gerenciamento de projetos, então a gente investiu nisso também, que isso ajuda, inclusive, a gente escalar a nossa empresa, sempre tendo tudo bem controladinho. A gente não consegue crescer de maneira sustentável se a gente não investir em controle, se não investir em tecnologia. Então, acho que e ter uma pessoa focada nisso é muito importante. Então, essa é uma das lições. As experiências antigas que eu tive, todas foram válidas. Eu passei também por banco, passei por obra. E a gente consegue pegar um pouquinho de cada atividade, um pouquinho da gestão de cada serviço e de cada empresa que eu participei, e implementar na nossa. Então, eu acho que a gente tira essa lição. No caso do escritório que eu também já passei, eu acho que tiveram outros motivos também. Eu acho que a gente também não pode abraçar o mundo. Eu acho que existe uma resistência. Por exemplo, a gente faz só estrutura. Tem gente que às vezes tenta fazer o todo. Estrutura, instalações, fundações, fazer tudo. Não que eu seja contra essa ideia. Eu acho a ideia muito boa. Se alguém conseguir aplicar. Entendeu? Então, acho que esse foi um dos gargalos, assim, que a gente tem a nossa especialidade. Não adianta... Se eu um dia for fazer instalações, for fazer arquitetura, eu tenho que fazer bem. Tão bem quanto eu faço a estrutura. Senão, eu nem começo. Eu acho que esse é um dos pontos também. Não vai aumentar o seu portfólio de serviços se não for a sua área. Se for aumentar, faça tão bom quanto. Eu acho que quanto mais especializado a gente for, melhor a gente consegue valorizar, aumentar o valuation do nosso negócio, aumentar o seu branding mesmo, né? A pessoa começa a te enxergar como uma referência naquele ponto. Eu acho saudável concorrência em escritórios de boa qualidade, como o nosso caso, como vários outros, porque isso valoriza todo mundo, é a visão diferente, tipos diferentes, pessoas até se auditando entre si de uma maneira justa, e isso elevando a nossa barra de merecimento, porque não dá para concorrer com o cara que cobra R$ 3 o metro quadrado e entrega aquilo que a gente sabe. Eu postei uma foto recentemente sobre isso, mostrando o que tem profissionais de baixa qualidade. Profissionais de baixa qualidade, preço baixo, só desvaloriza todo mundo. Escritórios de atendimento ok, de atendimento dedicado, de projeto de qualidade, de preço justo, eleva a barra de merecimento do mercado como um todo. Eu acho que isso é um ponto importante. Em relação a várias disciplinas, eu acho que depende um pouco da região de cada pessoa. Por exemplo, a gente está em Campinas, você está em Vinhedo, é uma região um pouco mais desenvolvida e que a gente consegue volume de trabalhos no Brasil inteiro atendendo aqui desse ponto. Tem cidades menores que, se o cara falar que faz só a estrutura, ele não pega projeto. Então, eu acho que o primeiro caminho é entender o seu cliente. Qual que é o seu avatar? Desde aqui da rede social, entender para quem você quer falar. Você escolher um nicho bem legal. Eu vou falar sobre empreendedorismo e vou ensinar as pessoas a venderem. Teoricamente, a mesma coisa, estão treinando concorrente? Não, a gente está disseminando conhecimento. Tem lugares que o seu cliente só compra se for obra fechada, inclusive, não é nem projeto. O cara quer a obra inteira. Então, entender os seus clientes. Tem até uma pergunta aqui do Antônio para você. Eu vi, surgiu uma outra aqui também que eu gostei. Do Antônio, ele perguntou sobre prospecção. Inclusive, eu faço um convite aí, pessoal, para quem quiser aproveitar essa live aqui, inédita, aproveitem agora ao vivo para fazer perguntas que a gente vai tentar responder, tá bom? Bom, Antônio,
Fernando, você foca a prospecção e vendas num público específico ou isso não entra em pauta para ser mais eficaz na prospecção? Tá, legal, Antônio. Eu acho que está bem condizente aí com o que o Rangel está comentando agora, que é você identificar o seu persona. Eu concordo, Rangel. A gente, inclusive, perdeu negócios em outras cidades porque a gente não fazia o pacote todo, não fazia instalações e tal. Até já dando uma introduzida aqui na outra pergunta da Lahib, do Lahib, né? Não, é o Lucas. Lucas, o Lucas. É, Que comentou de eu conhecer fiz outras uma live com ele disciplinas. essa semana, por isso Ah, que eu é? sei. O Lucas comentou aí de conhecer outras disciplinas. Conhecer é fundamental, mas a gente perdeu o negócio porque a gente não vendia esse serviço, né? Isso acontece mesmo, Rangel. Então, você tem que identificar a sua persona para quem você quer vender. E sim, Antônio, dedica a sua prospecção para esse público. Por quê? Toda prospecção, por mais que você consiga escalar essa prospecção, enfim, automatizar, usar ferramentas hoje de gestão de prospecção e vendas, você vai dedicar tempo para ela e equipe, né, horas. Então, se você conseguir especificar para quem você, em primeiro lugar, especifica qual é o seu público, para quem você quer vender. Aí vai ficar muito mais fácil, você vai ter uma eficiência muito mais alta nas vendas, no retorno. Você pode prospectar o Brasil inteiro, mas se não for o seu público-alvo, no fim você não vai conseguir vender, ou vai vender, não vai atender. Então, sim, especifica primeiro, depois você prospecta. E do Lucas, bom, é isso, né, Lu? Quer falar já que você conhece o Lucas aí? Quer responder? Ele fala de infra, de concessões, de rodovia, de concessionárias, né, rodoviárias. Então, você vê um nicho também específico e que tem melhorado e tem crescido bastante. Eu complemento aí do Antônio, a prospecção, a gente busca bastante isso, assim como procurar um emprego. Cara, se você está procurando um estágio, está assistindo, não manda um e-mail para mim, para o Fernando, para o Pedreira, para todo mundo, como se fosse um spam. Fulano, tá aqui o meu currículo. Não, procura conhecer a empresa, dá aquela namorada com a empresa, quais que são os caminhos, porque tem empresa, inclusive eu vou fazer uma live hoje, ainda mais tarde, 21, que tem cliente que merece ser demitido. Isso acontece, né? Assim como tem cliente que você não quer trabalhar com ele. É a questão de propósito. Uhum. Não é todo cliente que a gente quer. Inclusive, isso valoriza o mesmo o pessoal do isopor. Eu vou fazer uma live com eles daqui uns dias. Isso valoriza o cliente que já é seu. Cara, um negócio que todo mundo pode, Fernando, não é tão valorizado. Por isso que, por exemplo, o cara que quiser fazer meu curso Master hoje não vai conseguir, não tá disponível, não está na matrícula. Eu aviso, eu dou prospecção, eu faço esse CPL, um conteúdo de pré-lançamento, faço esse relacionamento com ele, para que um cara compre de mim, ele sabe o que ele comprou, por que ele comprou, como que ele está lá. Cliente que veio de longe, que veio do Google, digitando e que fez, é dor de cabeça na certa. Então, eu não sei, tem cliente que merece ser demitido. E isso é questão de propósito. Como você está comunicando corretamente. Por exemplo, se eu começar a vir aqui, Fernando, cabelo azul, com umas tatuagens, não sei o quê, eu posso fazer sucesso? Pode, não com o meu público. Não que isso Uhum. seja errado, mas não é o que o meu público quer de mim. Começar a falar gíria, não sei o quê. A pessoa, o meu público. Então, se eu começar a me comunicar de uma maneira infantilizada, ou de uma maneira muito agressiva, ou de uma maneira diferente, eu atraio clientes para mim de acordo com a comunicação que eu estou fazendo. Então, eu acho que a forma como eu comunico e como eu prospecto, ele é um filtro, um funil de venda para o meu negócio. E aí a Vai gente faz atrair vendas gente. mais qualificadas, né? Exatamente, vai atrair pessoas semelhantes, né? A forma como vocês comunicam, o que você compartilha, né? O Antônio falou que você vai ficar legal de azul, ó. Mas não dura muito. É. Bom, e viu, Rangel, você comentou dos cursos aí, que é algo que eu vejo você bastante dedicado e tem bastante sucesso no meio da engenharia. Eu vejo muitos estudantes falando bem do seu curso e eu acho isso bem interessante do ponto de vista de empreendedorismo mesmo, que você empreendeu também na área de cursos, né? E do ponto de vista também de como sociedade, como ajuda ao mercado, propósito. Você está contribuindo com o mercado, com o nosso segmento e concordo com você quando você fala que se a gente ajudasse, todo mundo
se aumentar o nível de todo mundo, é bom para todo mundo. Não é que você ganha mais concorrentes, não. Aumenta o nível do seu segmento, isso é muito bom. Me fala como é que surgiu aí. Vamos falar do seu Day One. Como é que você começou? Porque quando você resolveu empreender como projetos, como foi esse início? E como que foi quando você resolveu empreender com cursos? O que veio primeiro e como que foi a decisão? Primeiro eu já trabalhava com projetos há algum tempo, né? Então eu fiquei num escritório, que é aqui de Campinas também, de 2008 a 2015. Nesse período eu tive uma saída desse escritório por um mês, porque passou uma pequena crise, o cara me avisou, falou, se eu tiver que demitir vai ser você, porque tá sem grana para pagar para todo mundo e tal. Eu não esperei isso, saí e fui fazer outra coisa, experimentei algumas coisas, depois me chamaram de volta. Aí eu fui fazer especialização em projetos estruturais, que eu queria, falei, cara, não vou passar mais por isso. Me capacitei e comecei a prospectar, entrar em contato com clientes, né? De forma, não uma prospecção não direta, eu não estava vendendo para o meu cliente, eu estava me relacionando com ele. E daí veio a crise de 2015, a crise de 2015 foi um ótimo empurrão para muita gente, porque o negócio ficou ruim, o salário diminuiu, ficou aquele negócio esquisito. Foi, cara, porque quando tá muito bem é difícil o cara querer empreender. Você tá ganhando 50, 60 mil no seu emprego, você não vai Concordo. pedir demissão para arriscar. É difícil essa decisão. Mas quando você tá Necessidade ganhando. gera criatividade, né? É a mãe da criatividade, a necessidade. E aí a gente resolveu abrir o escritório, eu já tinha contatos, foi natural, os clientes vieram atrás de mim e eu procurei, como eu estava no escritório, não concorrer com os clientes que já estavam lá, mas os clientes que estavam me indicavam para outros consultores que não eram clientes, assim a gente começou a empreender. Dos cursos, foi paralelo a isso, eu estava já trabalhando com projetos culturais, e quando eu entrei na Unicamp para fazer a especialização em 2013, o coordenador do curso me convidou a ajudar a dar uma aula sobre alvenaria estrutural, porque ele estava com a parte teórica e eu com a parte prática. Eu nunca tinha dado aula na Viga, eu era aluno no curso. Então, ensina para a classe isso aqui. E, cara, aquele primeiro dia eu apaixonei por isso. De você falar, as pessoas ouvirem, você vê o rosto do cara assim, ó, porque quando você está falando alguma coisa, o cara está aqui. Você começa a falar algo que tem sentido, o cara chega a fazer isso aqui, ó. Se o cara fez isso aqui, acabou. Você pegou o coração dele, e daí as pessoas virem agradecer aquilo que eu tinha ensinado, porque aquilo que eu ensinei fez diferença na vida da pessoa. Aí, pá, esse é o tal de propósito. E aí eu comecei a continuar dando aulas lá na Unicamp, na especialização, inclusive tem alunos nossos aí de lá, e isso começou a bater as duas coisas, propósito e projeto. Eu estudava mais para dar aula e a minha aula era melhor porque eu tinha prática e a prática do estudo melhorava os meus projetos e assim sucessivamente. Inclusive eu fiz um mestrado de um assunto que é útil no dia a dia do escritório, que é o efeito arco em alvenaria. E aí, a partir daí, de estar na Unicamp, começaram a surgir vários convites de cursos e palestras do Brasil inteiro. Comecei a dar aula também na ArcelorMittal, no programa Mestre ArcelorMittal. E a agenda de cursos presenciais e palestras presenciais bombou. E eu faço isso fora dos horários do escritório, ainda faço isso. Tenho escritório normal, no horário comercial, inclusive as lives são já no final do dia, à noite. Os cursos são finais de semana e assim vai, porque são coisas complementares e não excludentes. E eu comecei a perceber que, dando aula, aumentava o meu número de clientes. Eu ensinava as pessoas a fazerem, mas aquele cara que aprendia, ele estava também na consultora e me indicava. Então, chegou num momento que o volume de projetos aumentou absurdamente porque eu estava na sala de aula. Eu me tornei referência para aquelas pessoas. E aí era uma ajuda mútua. Então eu comecei aí. Chegou em 2018, Fernando, 18? Foi 18. Eu, com esse monte de viagem, uma aluna, inclusive, me indicou, Rangel, abre o Instagram. Eu falei, não vai dar tempo, essa coisa tem mais o que fazer, isso aí e tal. Aí insisti, falei, tá bom, vou fazer, criei um Instagram e comecei a criar stories, período que eu tava no aeroporto, tava no hotel, enfim, e comecei a gerar relacionamento. E as pessoas começaram a partir de dicas, de conteúdo, o que você está fazendo. Eu não tinha noção, não tinha intenção nenhuma de vender curso, mesmo. Era só de aumentar branding, de marcar minha presença digital.
era esse o meu objetivo e a partir daí trazer mais evidências em palestras, enfim. Era para isso que eu queria. O Diego falou que participou dessa aula, inclusive. E aí eu comecei a conhecer o Brasil inteiro e chegou num ponto que os alunos falaram, Angel, você me indica um bom curso aí no mês que vem? Era final de 2017, não, 19, 18, final de 2018. De TQS para a gente fazer nas férias, online? Eu falei, cara, eu não conheço. Mas aí eu fiz assim, mas se eu fizer, se eu abrir, vocês fazem? E fiz uma enquete. Eu tinha, sei lá, Aham. 18 mil seguidores. Quase 500 disseram que sim. Eu falei, cara, eu acho que tá um bom considerar, vamos fazer. E fiz o primeiro curso ao vivo ali e o retorno das pessoas foi incrível, sim, de pessoas que já trabalhavam, já não sei o quê. E eu comecei a perceber que aí, no curso, os primeiros, acho que foram 150 alunos ali ao vivo, que eu conseguiria atingir muito mais pessoas e fazer diferença na vida dessas pessoas. E a Fernando, de verdade, não era grana mais, porque a gente chega em um determinado momento da carreira que você já está bem sucedido, inclusive teve colegas meus que falaram, Angel, poxa, você já é um calculista de renome, vai mexer com rede social, esse negócio vai Aham. atrapalhar a sua imagem. Eu falei o contrário, olha, se eu fizesse direito, de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, isso vai melhorar a minha imagem. Ui. Eu não vou fazer palhaçada, não vou fazer com integridade e isso que as pessoas elogiavam no começo. Angel, é você. Inclusive, eu fiz sem equipe nenhuma, Fernando. Até esse primeiro curso era eu sozinho. Hoje eu tenho equipe de arte, equipe de estratégia, de tráfego, enfim, tem uma galera que trabalha comigo, mas até então era eu. E hoje, até então, sou eu que respondo. E isso começou, isso foi no início do ano passado. Olha como é que não é tão recente. Aí eu lancei um outro curso, até que veio o Master em Concreto Armado em novembro do ano passado. Aí explodiu. Explodiu, porque daí foi um curso mais completo. A gente fez 318 vendas, mas num curso de um ticket maior. E depois, só desse curso, a gente já tem 1.600 alunos com ticket perto de R$ 1.000. Legal. E é essa pegada. E o pessoal que duvidou, então, no Instagram tá aí, tá vendo o sucesso, né, Rangel? Eu achei legal da sua história aí, porque você comentou que não é mais grana o negócio. Eu concordo totalmente, assim, chega um ponto que você não é mais a receita, o dinheiro que te move, e sim o que você está transformando nos seus alunos, transformando nos seus clientes, no seu mercado, é o que você cria, qual solução você resolve, é o que te movimenta, é isso. Eu acho que talvez quem duvide um pouco disso vai entender quando começar a empreender e ver os resultados chegando, né? E quando você não está com cifrão na cabeça, o Fernando, porque você Atrapalha, né? percebe quando a pessoa está com cifrão na cabeça, que ela está fazendo aquilo pela grana. É. Quanto menos você pensa no dinheiro, mais dinheiro você ganha. Porque o seu foco não é o dinheiro. Eu não estou aqui. Quantas pessoas perguntam quanto que eu estou falando de venda todo dia no meu Instagram? Não estou. As Uhum. pessoas estão falando de conteúdo e as pessoas podem entrar um pouquinho mais nisso. Então, quanto menos o cifrão tiver na sua cabeça, mais dinheiro você tem no bolso. E a partir daí, e entendendo isso, você começa a contratar equipe, delegar mais, valorizar a sua equipe. E quanto mais se valoriza a sua equipe, os seus alunos, mais o seu negócio cresce. Eu acho que Não, isso é o maior, por isso que chama recursos humanos, né? Porque é, realmente é o maior bem da empresa. sem dúvida. A gente está bombando de pergunta aqui, Anja, até mandar um abraço para o Afonso, ao Afonso que entrou aí, ó, Duas Feras. O Leonardo, foi aluno seu, tá com a gente hoje ali, ó, O Léo. comentando. Eu acho que isso o Leonardo comentou do início, né? Para quem está começando. Para quem quiser tá começando a empreender e tem resistência no mercado por não ser conhecido, isso é algo muito boa a sua pergunta, Leonardo. A gente viveu isso, acho que o Rangel talvez tenha vivido um pouco disso também, mas todo mundo que está empreendendo acaba passando pelo menos um pouco, porque você não tem portfólio ainda, Quando eu tem comecei, eu não história. era conhecido, né? Exatamente, ninguém te conhece. E ainda mais a gente era mais novo, né, Rangel? Agora a gente já está ficando mais velho, mas novinho ainda é mais difícil ainda, né? Então existia uma resistência do mercado. E aí, Leonardo, que dica que eu sempre dou? Contorna isso com conhecimento, com o que você pode agregar, com o que você fornece, qual solução você resolve. Eu sempre, quando iniciei a minha empresa, né, eu tenho um sócio que nem comentei muito dele, que é o Raul,
que eu sempre... O cara é um gênio da engenharia, então eu sempre vendia, né, oferecia para meus clientes, aumentava, agregava valor com o que a gente entregava de solução de engenharia. Então, foca em resolver problemas do mercado e alguma solução, algum gap, oportunidade. Foca nisso, foca na qualidade, no seu serviço, que isso vai te levar para frente. A resistência ela vai ter, mas com o tempo você vai superando. É uma Tem das aqui coisas que eu falo também, Fernando, cara, capricha no atendimento. Ah, mas eu queria 1.000 clientes. Cara, você tem um. Atende esse cara, seja muito bem, mais foda no atendimento que esse cara. Porque é, esse cara vai te trazer pelo menos mais 3 se você for foda mesmo, né? Não é mais ou menos. Capricha desse cara. E tem gente que quer, me pergunta muito antes, Angel, eu quero, você tem 90, a gente chega a 96 mil seguidores. Mas você quer para quê? Isso que eu pergunto. Pra quê? Você quer 1.000 clientes, você quer para quê? Você sabe o que fazer com isso? Você dá conta dos que você já tem? Os 500 que você tem, você atende o cara bem? Você tá, não tô dando conta nem dos 500 que eu tenho. Então, resolve isso primeiro, depois você cresce. Senão isso fica aí. sem sentido. É isso aí. Você tem a resistência no começo, mas eu sempre falei também que o nosso projeto é o nosso melhor marketing. Engenheiro, qual que é o nosso marketing? O que vai fazer a gente vender mais projetos? São os projetos que a gente está fazendo hoje. Então, atende bem, porque se você fizer um bom trabalho, você vai ter referência, o seu cliente vai te indicar para outros, e só assim você vai quebrar a resistência. Porque quando você tem cliente na carteira, você tem histórico, tem portfólio, essa resistência cai, né, Rangel? Então, realmente a gente tem que Seja atender. honesto nas negociações, sem aquela ética de pedreiro que a gente brinca, que eu nunca vi um pedreiro falar bem do serviço do outro. Não, se a gente quanto mais ético a gente for, mais o cliente te valoriza. Ah, mas fulano de tá, chega aqui direto. Eu preciso contratar outro projeto porque eu não gostei do fulano. Pô, antes de você me contratar, vamos analisar primeiro, será que realmente está ruim? Às vezes o que você tem é só uma visão, e às vezes, muitas vezes eu não fecho projeto com o cliente de novo. Eu falo, cara, o que você tem já está legal. Você Sim, precisa sim. entender um pouquinho mais esse conceito, e aí o cliente me valoriza ainda mais. O cara não está querendo só o meu dinheiro. Exatamente. Seja ético, seja correto com o seu cliente e com os seus concorrentes também. E temos mais coisa aqui, o pessoal da Isopor ali, ó, Isonor, mandou mensagem, depois eu vou dar uma olhada. Pessoal, o Rangel, uma pergunta legal aqui, ó, solo, cimento, com É meu relação à aluno, ele família, o comentou pessoal aqui, ó, o Mike. arranja tempo aí. Sobra tempo para lazer, família, amigos aí? Na questão de organização e de delegar as coisas, tá? Se eu tivesse que fazer tudo sozinho, é impossível. Uhum. Ah, e isso que tem que entender também. Se pensar que é sobra de tempo, nunca vai sobrar. É igual tirar férias. Eu fiquei 5, 6 anos da vida sem tirar férias nenhuma, porque eu ficava nessa. Quando sobrar um tempinho, eu vou tirar férias. Então é Sim. questão de organização mesmo. Foi, cara, chegou aqui em novembro desse ano, eu vou tirar uma semana de férias que seja. Não existe férias para empreendedor de um mês, mas uma Não tem semana em mais, né? pedaços você consegue. E vai, faça chuva, faça sol, eu vou. Eu tô com um problema, depois eu vou falar um pouco mais de saúde grave na minha família. E eu tô cumprindo todos os meus compromissos sem ficar chorando disso, porque vai se resolver e a gente tem que fazer o que tem que ser feito e tá se resolvendo. Já já eu conto pro pessoal mais o que está ocorrendo, mas é questão de foco e disciplina. Se eu esperar sobrar tempo para coisas pessoais, não vai rolar. Se eu Sim. quiser fazer, por exemplo, os meus lançamentos, não sou eu que faço. Tem 2 equipes que trabalham, são bem remunerados para isso. O pessoal tem o mesmo propósito, que eu admiro bastante, e tem que ter essa admiração entre a equipe, que faz as coisas acontecer, faz a copy, faz a arte, faz a estratégia, tráfego, não sei o quê. Então, a minha vida realmente parece que tem 50 horas o dia, mas é porque eu tenho uma equipe que me ajuda muito em todo o processo. Eu ia comentar isso também, acho que é equipe. A gente não pode, né? Os nossos negócios, seja lá o curso online, ou acho que até principalmente a empresa de projetos, não pode ser dependente de nós, né? Já na verdade não pode ser dependente de nenhuma pessoa da equipe. Então a gente tem que realmente ter uma equipe forte. Você comentou na live aí, são tantos assuntos que, poxa, a gente iria longe, né? Mas você comentou, vou aproveitar para também dar mais um input aí com relação a esse, que é a questão do conhecimento da equipe, que a gente compartilha. Uma das formas de escalar a sua empresa, além da tecnologia, é compartilhando conhecimento. Se a nossa equipe for bem treinada,
a gente compartilhar o nosso conhecimento com eles, a gente faz com que toda a nossa empresa, toda a nossa equipe produza mais. Então, a gente não pode segurar conhecimento em mim, no meu sócio, no Rangel. O conhecimento tem que ser compartilhado. Então, porque dessa forma a gente consegue também produzir mais, aproveitar melhor o tempo e se organizar, né, Rangel? Acho que é por Ó, aí então mesmo. o Diego está falando isso, realmente é uma coisa de calculista. Um calculista de 46 anos, formado pela OST, infelizmente não tem a mentalidade de expansão. Por que isso? Por que é difícil, Fernando, conseguir estágio no escritório de cal? Na minha visão. Porque a maioria dos escritórios que tem não quer ensinar outros. Olha a posição. Fala, não, eu não vou pegar porque eu vou ensinar, o cara vai aprender, vai sair daqui, vai abrir dele, vai virar meu concorrente. Cara, igual tem empresa, eu não vou investir no meu funcionário, na formação dele, porque ele vai qualificar e vai sair. E Sim. se ele ficar? Uhum. Você vai ficar com o cara desqualificado? Porque Exatamente. o risco dele sair é o risco dele ficar. É a mesma coisa, qual que é o risco que tem de abrir uma empresa? É grande, mas eu acho muito mais arriscado viver a vida inteira com a carteira assinada, ganhando aquilo que a gente sabe e não ter certeza nem de uma aposentadoria. Eu acho arriscado demais também. Sem dúvida. Então, por isso que, inclusive, os escritórios têm valorizado isso e nada errado em ter carteira assinada, mas é um risco também, né, Uhum. na sua carreira. Não, a gente. Eu falo isso porque eu vejo realmente, que nem o Diego falou, em várias empresas, assim, talvez mais na engenharia, pessoas, né, os sócios ali, fundadores, principalmente as mais conservadoras, com mais tempo de história aí, que realmente não compartilham conhecimento. Às vezes elas são conhecidas até, mas a equipe, infelizmente, não consegue crescer. E a gente tem uma filosofia diferente lá na nossa empresa, imagino que você também seja parecido, até por ser um gerador de conteúdo, que é compartilhar esse conteúdo, né? Para que todos cresçam. Então, motivar o crescimento de toda a equipe e, assim, consequentemente, da empresa também, né? E a gente pega, bastante gente entra na nossa empresa sem nunca ter trabalhado com estruturas. Tem gente que vem com uma bela bagagem e tem gente que não. A gente vê muito também o potencial dessa pessoa, o que ela já buscou, a paixão dela pela estrutura. Então, se ela realmente gosta daquilo, isso é muito importante. O potencial que ela tem de aprendizagem, a gente faz algumas avaliações lá, o nosso processo seletivo, e o fit que ela tem com a nossa cultura. Então, acho que isso é muito importante também. A gente tem que mesclar a nossa equipe e algumas das pessoas, elas estão lá, realmente entram para aprender e crescer com a gente. E, inclusive, acho que da nossa equipe lá, tem no mínimo 3, Angel, que fizeram o seu curso, no mínimo 3 pessoas que fizeram o seu curso e nunca trabalharam com estrutura, mas já gostam disso, fizeram o seu curso, foram atrás de conhecimento, e isso para a gente já é um ponto muito importante. Nossa. Temos aqui, ó, Moacir, estou deixando meu estágio para abrir uma empresa com um amigo engenheiro, justamente por conta desse risco, Rangel. É arriscado, você tem que medir risco. O risco de empresa é grande, a gente pode reduzi-lo com qualificação. Esse risco pode ser melhor calculado, não é ser louco também de arriscar toda essa vida, mas é entender que também ficar onde você está é tão arriscado quanto, né? O risco faz parte da vida, né? Tem até É, uma música que fala que o risco é o risco que risca a vida de quem não arrisca. É isso aí, faz parte. quem quiser algo novo ou algum resultado acima do que você está tendo hoje, tem que arriscar, né, Rangel? Não tem retorno sem risco, não tem jeito. Risco É, baixo, retorno baixo. Vale isso, para tudo. em qualquer área financeira, o que for, coloca esse dinheiro na poupança, é seguro, mas é aquilo lá, ele está rendendo negativo, né? É isso aí. E viu, Rangel, quando você começou a empreender, né? Porque a gente acabou falando tanta coisa, até focar no início ali, para quem está começando a empreender. Qual foi, no seu caso, as maiores dificuldades? Você teve alguma? Foi fácil? Como é que foi? De empreender, o primeiro É, é a organização de empresa mesmo, né? A gente não tem noção eu acho que é só fazer projeto e pronto. Não, tem toda uma parte burocrática, tem, tem aquele negócio com contador, negócio chato, cara. tem. E essa visão de gerenciamento realmente ainda é uma coisa que a gente todo dia precisa ficar alinhando isso, né? Tem Sim. cliente que não quer nota, aí você tem que explicar um pouquinho mais, aí tem. Enfim,
essa acho que foi a maior dificuldade. E de como fazer esse contato com as empresas maiores. Quando eu comecei, eu tinha quantos anos? 29 anos, 28, e há um certo preconceito, há um estereótipo do calculista ser Sim. o tiozão de 60 anos e bigodudo. E era aquele o calculista, porque era isso que era a impressão de confiança, né? Um estereótipo. E nada de errado nisso, mas as empresas começaram forçadamente a ter que buscar perfis mais conectados. Vai trabalhar com BIM, vai ter uma flexibilidade maior, um arrojo, que daí precisa dominar bem o software e que há uma nova geração que está procurando isso. Inclusive, as gerações mais antigas, eu percebo, Fernando, eu tenho um bom número de alunos de 70 anos de idade, 65, Legal. tem gente com 80 fazendo Nunca é curso. tarde para buscar novos conhecimentos, né? Porque isso aí, porque perceberam que se não tiver conectado, o mercado Vai derruba. perder espaço. E vice-versa. A gente usa a experiência das pessoas para a galera que está começando não fazer bobagem, não achar que é só software. Então, essa visão equilibrada, eu acho que ela é interessante. Então, a É, dificuldade minha foi essa, aham, de fechar os primeiros negócios para que o cara conecte com você, que sim. é igual um médico novo Igual, fechar uma cirurgia plástica, né? O cara aham. acabou de formar e eu vou lá e vou fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia do estômago, sei lá, é difícil, né? E aí você precisa contornar isso de alguma forma. Eu comparo muito com o médico também. Você contou aí do senhor de cabelo branco, bigodudo, né? Vou contar uma história rápida aqui, que eu também passei por isso, e essa foi uma das dificuldades nossas lá, nossa, quando a gente começou. Que era, a gente era muito novo, né? Então, uma vez eu cheguei num escritório de uma construtora em São Paulo, aí quando um dos sócios da construtora foi me receber lá, ele chegou, tinha outras pessoas na sala também, falou, quem que é o Fernando? Sou eu. Ah, você é o Fernando? Nossa, eu estava esperando um senhor de cabelo branco aqui. Então, realmente, acho que gerou essa imagem, né, de calculista, e a gente, com o tempo, vai derrubando isso também, né? Isso ser professor me ajudou, porque uma vez eu fui dar uma aula, era final de semana na universidade, não vou falar o nome, mas uma universidade conhecida, Fernando, eram 150 pessoas na turma, então, inclusive eu dei a aula, era de alvenaria estrutural, em um auditório lindo, tá lotado, aí sobe um menino lá em cima, e dei a aula toda, era um domingo, o dia inteiro, no final da aula veio um senhor, 65 anos, fora, e eu vim pedir desculpa. Foi por quê? Porque quando eu vi subir um guri lá, dessa idade, eu pensei na minha cabeça, esse guri vai me ensinar o quê, esse moleque? Mas aí eu resolvi te dar crédito, ouvi e aprendi demais no final do dia e tal. E aí eu comecei, uma das coisas que eu aprendi, como que eu vou conseguir esse respeito? Primeiro, não falando bobagem, porque se eu falasse bobagem, a qualquer momento eu perderia o respeito dele, sabendo o que você vai falar. Se você não sabe, fala que não sabe, né? Atendendo e sabendo comunicar no mesmo nível, não se colocando abaixo nem acima que ninguém. Se eu for falar com o dono da consultora, eu vou estar no mesmo nível que ele. Se eu for falar com o pedreiro na obra, eu também vou estar no mesmo nível. Não adianta eu falar em modo de elasticidade longitudinal com o pedreiro na obra, não. Eu vou falar na linguagem dele. E não adianta eu ficar falando palavras de mais simples com um cara do nível intelectual maior. Então, é aprender a comunicar. A comunicação só é boa quando ela chega onde tem que chegar. Senão, é palavra jogada fora. Então, eu aprendi a saber comunicar e a saber conversar. Às vezes, isso acontece com a gente. Vou fechar um projeto novo com consultora grande lá em São Paulo. A gente é auditado pelo gerente de obra. Você senta numa mesa com 5 gerentes de obra e ele começa a fazer um monte de pergunta técnica para você, um bate-papo, é um teste, você não sabe. E se você não souber o que está falando, perdeu o cliente. Então, faz parte também desse fechamento. E a gente aprende, né? A gente aprende com os mais novos, os mais novos aprendem com os mais velhos. É uma troca, realmente. Eu já estou também há bons anos já que eu me formei, já, Rangel, e eu vejo que a geração mais nova, claro, tem menos experiência, né? Às vezes está começando a carreira, mas a gente aprende muito com eles também, cara. Então não pode realmente subestimar ninguém, porque às vezes é troca de conhecimento mesmo, e o pessoal mais novo vem com ideias novas e novos conhecimentos para a gente absorver também. Tem uma pergunta aqui da Mari.
comentando sobre prazo de projetos, que tem diminuído o tempo de projeto. O mercado está enxugando. E você tem percebido isso? Geralmente, com tanto tempo, né, o cliente não. Não, desde que eu comecei foi sempre assim. O cliente quer para ontem, né? Isso Nunca não quis muda, para né? daqui. Não, eu nunca vi mudar. E o cliente só quer a fundação para amanhã, o resto pode ser depois. Cliente é sempre assim. O que muda é que com expertise e com processos bem definidos, você começa a ser mais ágil no processo. Mas Sim. e eu já errei em velocidade, em ser rápido demais. Porque o projeto, com o tempo, você percebe que ele tem um tempo de maturação. Se você pegar um projeto hoje, eu consigo fazer um projeto de uma casa todo num dia só. Consigo, a gente tem equipe, tem processo para isso. Mas aí, quando você chega e entrega o projeto amanhã, foi rapaz, eu tava pensando bem, esse negócio aqui, e às vezes não é só coisa de casinha, não, é de prédio, aí o cliente muda um negocinho. Então você percebe que o projeto, independente de tudo, ele tem que respeitar um processo, um fluxograma, até para que se possa dar tempo de toda a equipe perceber incompatibilidades e alterações, porque eu já perdi muito projeto por entregar rápido demais. Então a gente também tem que ter esse equilíbrio, mas o segredo, respondendo a Mari, é processo e experiência. Processo, experiência e ferramenta, né? Não, é isso aí. E cabe a nós, engenheiros, também, eu acho que vale esse comentário, cabe a nós educar o nosso cliente, porque às vezes é natural que ele cobre muito rápido, porque ele não sabe como funciona, às vezes não é todo mundo que sabe como é feito um projeto, qual que é o processo. Então, cabe a nós educarmos o nosso cliente também, explicar e negociar prazo, gente. Então, se o cliente falou que é dia 10, mas você sabe que não dá, poxa, Não, vamos não diz que negociar. vai entregar dia 10, é isso aí. Exatamente. Não adianta falar que se vira e, poxa, e não dorme para entregar. Vamos ser realistas, explicar, educar nosso cliente também. E Geralmente tem eu muito falo cliente que assim, sabe, né, Rangel? Fernando, o cara pede dia 10, eu sei que eu só consigo dia 15. Eu falo, olha, eu vou prometer para você dia 15. E eu prometo também tentar antes. E é Uhum. verdade, mas não dá para te combinar dia 15. Dia É. 10, porque dia 10 eu vou furar com você. E é muito melhor você falar isso do que você combinar dia 10 e o cara perceber que você falou só para agradar ele. Eu tô dando risada porque a live que eu vou fazer às 21, a galera tá chegando, é exatamente de educar o cliente. O Reginaldo mandou um áudio, não sei se você ouviu, depois eu te mando, que ele cobrou 7 mil do cliente, e o cliente veio, é só um projetinho que eu preciso, e ele devolveu um áudio bem sincero, tem gente que acha que é um pouco grosseiro, mas só verdades que cara, se o projeto te apertar, que é o sotaque dele goiano, não constrói não, porque só na sua fundação você vai gastar 40 mil. Eu quero entender o histórico disso, explicar isso para a pessoa, porque às vezes você não sabe o nível de relacionamento que ele tinha com esse cliente. Mas, no pior das hipóteses, ele foi sincero com o cara, porque às vezes ele vai entregar o projeto e o cara não tem noção do que ele vai gastar para frente e fala, vamos alinhar primeiro que eu quero sucesso no final das contas, porque todo mundo quer o sucesso do empreendimento, não é vender um projeto em si. Inclusive, o que a gente vende não é projeto, é expertise, né? Não, exatamente. Tem uma conta muito fácil. O que é melhor, entregar dia 12 ou dia 15? Na teoria, dia 12. Mas se você combinou dia 10 e entregou dia 12, você atrasou 2 dias. Se você combinou dia 15, entregou dia 15, atrasou 0. Então é melhor entregar dia 15. É melhor entregar uma data que dê, que você sabe que dá, do que prometer algo que não vai conseguir. Você acaba saindo pior na fita. Entregou antes e queimou seu filme. E eu já Angel, vi cliente desvalorizar o seu projeto se você entregar muito rápido. O cara acha que é pastelaria. É muito rápido, então por que você vai cobrar? Ligaram aqui no escritório, falei, quantas horas você demora para fazer isso? Porque um salário do engenheiro no mês não é tudo isso. Olha, você está equivocado no raciocínio, expliquei com muita educação e tudo bem. É isso aí, gente. Quando for entregar, realmente, outra dica. Aí é uma dica mais da parte comercial, né, Rangel? Mas quando for entregar um projeto, estiver negociando um contrato, nunca diga que é simples. Porque pode ser simples para você até, mas para o seu cliente não é. E se você falar que é simples ou que é rápido, com certeza vai desvalorizar. Rangel, a gente está chegando no final aqui. Tem uma perguntinha do Maurício, que mandou aqui no Perguntas, acho que chega só para mim, né? Para quem está iniciando na carreira, qual área é mais promissora? Projetos ou execução de obras? Aí, assim, a gente aqui é de projetos. Então, perguntou para a pessoa errada. A gente vai falar projeto. Mas o que eu responderia para ele? O meu irmão, por exemplo, tem uma empresa, é empreendedor, né? O canal é Inova Planta.
Ele posta bastante conteúdo no YouTube sobre gestão de obras, enfim, vocês podem dar uma conferida lá. Mas o que eu sugeriria para você é ir na área que você gosta, entendeu? Porque os dois são promissores, desde que você faça o que você goste. Eu, por exemplo, não gosto de obra. Então, se eu fosse empreender em obras, eu não me daria bem, não seria promissor para mim. Então, depende do que você gosta. O que você faz com paixão, você faz bem. O que você faz bem, é possível sim ganhar muita grana com o projeto, é possível sim ganhar muita grana com obra, desde que você faça bem de verdade, né? É isso aí. Faça bem, faça com paixão. Essa é a dica. Bom, Rangel, você tem uma outra live aí, às 21, né? Vai ser no Instagram? No Aqui YouTube, mesmo, com o Reginaldo. E é curioso, porque é um complemento, vai se complementar. O Reginaldo é um engenheiro mais 30 anos de experiência, e que está vindo para a rede social também, conectado, tem o jeito dele. É importante a gente conhecer as diversas formas. Com certeza tem muita história para contar para a gente, e a gente vai pelo menos dar umas boas risadas junto com o Reginaldo e entender um pouquinho melhor o conceito daquilo. As pessoas julgam demais sem entender contexto, e é uma oportunidade boa desse bate-papo sobre isso. Bacana. Então, pessoal, aproveitem aí, ó, dá tempo de comer um negocinho, né, Rangel, antes de entrar na próxima live. Vamos acompanhar, que vai ser outro conteúdo massa aí. E, ó, para fechar, Rangel, eu queria uma dica. O tema é empreendedorismo. Nós estamos aqui 2 empreendedores. O Rangel está um exemplo aí, empreendeu com projetos, empreendeu com cursos, empreendeu também na parte, né, na universidade, isso não deixa de ser um empreendedorismo, né? Então, e eu gostei que você comentou que, como é que surgiu a ideia, né? Eu comecei primeiro valorizando meu branding, aí eu vi que tinha oportunidade de cursos, que o pessoal começou a perguntar, e muitas vezes começa assim mesmo, né? Poxa, você não faria um curso? Pode ser. E aí vai surgindo. Eu costumo falar que empreender você não empreende uma vez só, você empreende várias vezes, porque ao longo da sua trajetória vão surgindo desafios e oportunidades que você tem que abraçar e tem que tomar decisões e empreende de novo. Então você amplia o seu negócio, você tem uma decisão estratégica, você vai para outro segmento, vende um outro produto similar, né? Que nem eu vou ensinar agora, vou dar curso de engenharia. Enfim, você vai empreendendo várias vezes. E o objetivo aqui, um dos meus objetivos com esse perfil é estimular o empreendedorismo, motivar o pessoal a também correr esse risco, não deixa de ser um risco, mas é correr esse risco para buscar algo maior, promover o nosso mercado e empreender também. Muita gente quer empreender, mas não tem essa coragem ou não se sente preparado. Para quem quiser aqui, estiver nos ouvindo e não começou, Rangel, que dica você daria para uma pessoa empreender? O que ele precisa saber, o que ele precisa ter para começar? Como é um risco, o que precisa ter, na verdade, primeiro, conhecer melhor os riscos e as dores e as delícias daquele negócio. Uma das formas de fazer isso é conversando com pessoas que já fazem aquilo. Tome cuidado para não receber crítica de pessoas que não construíram nada, ou de aprender com pessoas que nunca chegaram onde você quer chegar. Então, se relacionem com pessoas que já chegaram onde você acha que quer, porque não é um limitante, mas é um termômetro, né? Você quer aprender a trabalhar com financiamento de casas, Minha Casa Minha Vida. Cara, se relacione com pessoas que fazem isso. E relacionamento é diferente de sanguessuga. Se relacione com as pessoas, conheça. Não é virar sanguessuga, aquele cara que só vai coletar. Não, relacione. Relacionamento é uma mão dupla, né? Assim como comunicação. E a partir daí, conhecendo isso melhor, se preparem. Faça curso de administração, isso é importante. Conheça com clareza e comece a beliscar o mercado. Não precisa de 1000 clientes. Fecha um, vai lá, entende, e aí você vai se apaixonar por aquilo. Mas conheça com clareza antes, porque você pode estar queimando cartucho, que a gente diz, né? Você tentando se empreender numa área que você não faz noção de como funciona. É isso aí. Rangel, estamos no minuto final, a gente usou o tempo todo. Adorei as dicas, é isso aí, pessoal. Aprenda com quem já fez, se relacione com pessoas que já fizeram isso. Está aqui o exemplo. Quiser aprender estruturas, quiser aprender a crescer sua empresa, fala com a gente aqui, faça os cursos do Rangel, siga quem já fez. A gente está encerrando a live aqui. Queria agradecer de novo você, Rangel, pela participação. Quem não conseguiu fazer pergunta, não deu tempo de responder, essa live vai ficar salva no feed, mandem pergunta lá pra gente, que a gente vai tentar responder. Você tem 25 segundos, Rangel, quer dar uma mensagem final aí? Beleza, galera, só agradecer, obrigado, Fernando, obrigado pelo bate-papo. Galera, empreenda e vem para a estrutura que é a melhor, é mais da hora, hein? Vem para projeto. É isso aí, valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Rangel, até a próxima.